E olha, você já está aí atento com a sua saúde física? Hoje agora nós vamos falar sobre o seu colesterol. Gente, e olha, tão importante para todas as idades, hein? Assunto importante para a gente falar agora, para saber, né, como controlar aí o colesterol alto e saber o colesterol ruim, o bom, para a gente entender bem. Nossa amiga Michele, seja bem-vinda, Michele. Bom dia, obrigada, Dani. Que bom, Michele, que você está aqui para falar com a gente, né, sobre esse assunto. Esse bendito colesterol que quando sobe todo mundo fica apavorado porque acontece muita coisa no nosso corpo, né? Mas explica pra gente primeiro, Michele, o que é o colesterol? E o bom e o ruim? Então, o colesterol é um tipo de gordura do nosso sangue. Ele é importante para o nosso organismo, tá? Isso é bem legal a gente esclarecer, porque ele não é assim um vilão apenas. Ele pode ser vilão em excesso, em desequilíbrio, mas ele é necessário para o nosso organismo. Ele faz parte de vários processos metabólicos, inclusive para alguns hormônios, etc. Agora, qual que é o problema? Que existem tipos de colesterol. Então, quando a gente faz um exame de sangue, por exemplo, vem lá, colesterol total. O que é o colesterol total? É a soma dos tipos de colesterol que a gente tem, ok? Ah, legal. Então, eu tenho o colesterol LDL, que é uma molécula muito leve. Eu explico para os meus pacientes assim, imagine um rio. Tá. Que é a nossa corrente sanguínea. Legal. E eu tenho gravetos que flutuam nessa corrente sanguínea. Esse é o LDL. Que é o? Leve. Leve. É o que, teoricamente, assim, que a gente fala popularmente, o ruim. Ah, é o ruim. Os gravetos são os ruins. Isso. Tá. Por que ele é ruim? Vamos entender. Se ele é muito leve, ele não flui corretamente ali com o sangue, ele acumula, ele para na parede das artérias, porque ele não tem uma fluidez. É uma molécula, low density lipid. Então, ele é muito leve, né? Então, ele não flui junto com o sangue, ele fica se acumulando na parede das artérias. Sei, ele fica lento ali, boiando E na essas parede, moléculas, elas são lipofílicas. Outro nome complicado, eu vou explicar o que é. Elas grudam uma na outra. Qual que é o problema? Se você tem moléculas de gordura que grudam umas nas outras, elas vão aumentando de tamanho. E aí existem duas possibilidades. Ou a gente vai ter um entupimento, né, desse vaso, dessa artéria, ou a gente vai ter uma soltura dessa molécula que vai encontrar uma outra artéria de calibre menorzinho, assim, mais fininha, e aí pode entupir. E aí causa um transtorno. Por exemplo, AVC, infarto, outros problemas de saúde, né? Sim. E a gente tem o HDL, que já é uma molécula boa, que a gente fala que ela é cardioprotetora, por quê? Por ser mais pesada, ela já é aquele que vai junto com a corrente do rio, que flui ali com a corrente sanguínea. Exatamente. Então, ela ajuda a evitar que esse LDL se acumule na parede das artérias. Então, quando eu faço um exame de sangue, eu tenho que sempre me preocupar em ter um bom HDL, ele não pode estar muito baixinho, e eu não posso deixar o LDL, que é muito leve, ficar muito alto. Quando essas frações elas estão em desequilíbrio, aí sim eu vou ter um problema de saúde. Gostei muito da super aula, né? Aulão aí de colesterol para a gente entender bem o que é. Só que tem uma coisa, né? Quando a pessoa percebe que ela está com colesterol ruim, ela come tudo aquilo para deixar esse ruim baixinho. Mas aí também não ajuda, né? Porque, na verdade, os dois trabalham juntos, é isso? Eles trabalham juntos e a gente tem que entender que são um conjunto de fatores, né? São vários fatores que são necessários. Então, eu preciso cuidar da minha alimentação, mas eu também preciso praticar exercício físico. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, a partir do momento que uma vez o teu exame deu alterado, muito provavelmente, se a gente não cuidar, ele vai voltar. Então, se eu fizer uma dieta pós-exame alterado e depois que o resultado melhorou, eu Partiu voltar... pro bacon de novo, Exatamente. Aí Esse exame ele vai voltar a piorar. Michele, isso é genético? Tem tendência? Assim, cada um tem uma tendência para isso? Tem tendência, mas é muito importante que a gente mude. Eu falo que hoje a gente já sabe que a nossa prática, o nosso estilo de vida, ele interfere muito na nossa carga genética. Antigamente a gente culpava muito só a genética. Hoje a gente já sabe que a gente muda esse genótipo que a gente chama com o nosso estilo de vida, que é alimentação saudável, exercício físico, a prática de alguns hábitos que trabalham a nossa mente e o bem-estar em geral. Maravilha. Eu posso mudar tudo isso. Um dado que eu acho super importante a gente falar é que do colesterol total, 70% é fabricado pelo organismo. Isso que eu te perguntar, como que funciona isso? 30% vem da alimentação, só que é um número alto mesmo assim, né? Então, a gente
deve sim colaborar, evitando as gorduras saturadas e fazendo exercício físico. Evitando gorduras saturadas, esse 30%. O exercício físico, a carga genética são os 70%, mas Bastante, que dá né, para gente? reduzir demais. Ai, gente, não é fácil, né? Não é fácil você ver um prato de bacon todo suculento e você ter que dizer não. Não é fácil você ver um doce e dizer não. Um pão, então. Vamos falar sério? Gente, quem tem colesterol aí está lidando com isso, é uma situação muito crítica. Fala pra gente desses alimentos aqui. Você sabe, né? Quando você vê mesa vermelha aqui, apitou o sinal de alerta. O que acontece é o seguinte, né? As pessoas estão bastante acostumadas a escutarem que o colesterol ele está ligado às gorduras. Primeiro, que tipo de gordura? A gordura saturada. De onde vem a gordura saturada? Dos animais. Então, frutas, legumes, verduras, gorduras de origem vegetal não são saturadas. Isso é importante a gente definir. Agora, o modo de preparo afeta. No momento que eu frito uma banana, eu estou mudando ali aquela característica da gordura. Quer dizer que é saturado? Estou saturando? Exatamente. Então, eu já vou colaborar para a mudança dessa molécula, dessa gordura vegetal. Agora, olha só. Qual que é o problema do bacon? A pessoa prepara feijão, põe bacon, a carne, põe bacon, tudo. Ai, mas o bacon é tão gostoso, dá um saborzinho. Você está adicionando gordura em preparações que às vezes nem são gordurosas. O feijão, por exemplo. É simplesinho, né? A carne. Qual que é o problema da carne? Essas gorduras que a gente consome, porque depois que a gente passa a carne, faz um bife grelhado ou uma carne assada, essa gordura fica transparente. Então, muitas vezes eu não percebo a quantidade de gordura que tem ali. Então, limpa bem a carne antes de você preparar. E aqui o queijo amarelo, a gente pode usar um queijo mais branquinho. Quanto mais amarelo, mais gordura nós temos. E os embutidos, porque eles têm a gordura misturada ali no processo de fabricação. A gente muitas vezes não vai ver. Na mortadela, por exemplo, você vê os gomos. Mas em outros embutidos não. Aquilo é feito um processado. Sim. E você simplesmente vai consumir. E a soma, né, gente? Porque se você colocou o bacon no seu feijão, almoçou o bife com a gordurinha, tomou o café com o queijo amarelaço desse jeito. A manteiga também, que a gente usa, que é a pura gordura do leite. Então, o que é legal a gente pensar, que nós sempre falamos, né? A questão do equilíbrio. Eu não preciso abrir mão da manteiga ou da minha fatia de queijo se eu evitar o bacon, se eu deixar minha carne bem limpinha, se eu praticar um exercício físico. Então, a gente tem que ponderar para também não viver, né? Sem extremos. Exatamente. Sem radicalismo, gente. Uma das coisas que eu gostaria de falar, Dani, é que as pessoas, elas ligam muito a questão das gorduras e elas acham que os pães e as massas não afetam o colesterol. E afetam sim, de que forma? Quando a gente consome pães e massas e doces em excesso, a gente aumenta os triglicérides, né, que é o primo ali do colesterol. Só que esse triglicérides muito alto, ele vai diminuir o colesterol bom. Ele leva o colesterol bom embora. E aí, qual é o problema, né? Nesse equilíbrio que eu te falei, né? Que tem que ter o bom mais alto para controlar o colesterol ruim. Então, nesse equilíbrio, a gente fica com uma desordem. O triglicérides alto está reduzindo o colesterol bom e aí o colesterol ruim faz a festa. E mesmo se você estiver tendo uma alimentação boa para ter o colesterol bom, o triglicérides altos ele vai comprometer a qualidade dessas frações. Meu Pai Celestial. E aí, o que acontece, né? O que a pessoa sente com tudo isso ruim, alto? É uma doença bastante silenciosa, tá? Então, nem sempre a pessoa apresenta algum sinal e sintoma, mas a gente percebe, as pessoas reclamam bastante de cansaço, né? Então, olha, eu tô me sentindo muito cansado, eu tô me sentindo indisposto, eu vou fazer uma caminhada leve, eu já fico ofegante, eu tô muito cansado. E geralmente também tem a ver com o ganho de peso. Então, às vezes, a pessoa aumentou o consumo, ganhou peso e esse cansaço também se deve a esses quilinhos a mais aí que a pessoa tá carregando. E olha, se a pessoa já apareceu lá no exame, né? O médico já alertou que o colesterol tá alto, o triglicerídeos também. Qual é a alimentação saudável para isso, Michele? Aí a gente tem um grupo de alimentos que nos ajudam. São alimentos, a maioria, né, claro, de origem vegetal. Então, por exemplo, frutas, legumes e verduras são importantes porque são fontes de fibras, isso já ajuda no controle do colesterol. E também porque, lembra que a gente já falou sobre isso? No momento que no café da manhã eu também estou colocando uma fruta, eu não estou comendo pão em excesso, eu não estou comendo uma gordura em excesso, eu não preciso colocar um bacon ou muito queijo. Porque aquela saciedade que eu
preciso naquela refeição para começar o meu dia, eu estou colocando alimentos que ajudam no controle do meu colesterol. Sim, correto? Sim, tá. É a combinação, né? É a combinação. E a quantidade, né? Uma coisa que a Michelle sempre deixa claro Sim. que é a quantidade. Não é se tem uva, maçã, uma banana, é para comer os 3. Mas é escolher uma unidade que é suficiente. Sim, né? o fracionamento das refeições, né? Ele é importante porque a gente consegue sentir mais o nosso metabolismo. Quando a gente come demais, você fala, nossa, eu não tô mais aguentando, sensação de que eu comi muito. É um alerta. Porque a gente tem que diminuir a quantidade e fracionar. Se você sentir fome depois de 2, 3 horas, come de novo, não tem problema. É sim, já é uma... Não é? Se o seu corpo não deu sinal, tudo bem. Espere então a próxima refeição. Agora, olhando aqui, eu tô vendo que tem atum. A nossa mesa tá muito bem montada, gente, bem ilustrativa mesmo, para você conseguir, além da gente falar, para você conseguir mudar a sua realidade aí, você ter uma boa saúde. Atum, peixe, ômega 3. Fala um pouquinho para nós desse tipo de alimento. Eles ajudam na qualidade dessas gorduras, né? Então, por exemplo, tanto do colesterol quanto do triglicérides, o ômega 3 ele vai interferir positivamente, reduzindo essas gorduras ruins e deixando que as gorduras boas se evidenciem mais, aumentem. Então, quando eu coloco gordura boa, que é uma gordura mais insaturada, é uma gordura que ajuda nessas frações, você está beneficiando, você está dando uma dose extra para o seu corpo aí para equilibrar essas frações que a gente comentou, tanto do triglicérides quanto do colesterol. É como se o ômega 3 é como se estivesse passando uma peneira nesse rio, Sim, tirando todos os gravetos, e ele troncos. tem um efeito anti-inflamatório muito positivo, porque esses processos também inflamam as artérias, né? E o ômega 3 ele vem agindo de forma anti-inflamatória. Michelle, o ômega 3 é vendido livremente, assim, todo mundo tem acesso. O que você pode nos orientar sobre o acesso ao ômega 3, qualidade? Escolha uma marca de confiança, é bem importante, eu sei que isso é difícil a gente identificar, mas tudo que vem do mar, a gente muitas vezes tem contaminação com metais pesados. Então é importante você procurar essa certificação, porque não adianta também a gente se intoxicar com chumbo, com alumínio, etc, né? E procurar, se você está querendo controlar o colesterol, procurar um ômega 3 que tem uma quantidade maior de EPA. Tem EPA e DHA. Dá uma olhadinha no rótulo lá, ele tem que ter pelo menos 640 miligramas de EPA. 640? No mínimo, miligramas de EPA. Porque é essa gordura que ajuda no colesterol. O DHA, que é a outra gordura do ômega 3, ele é importante para a cognição. Então, quando tá com dificuldade de memória, aí você pega um com mais DHA. Nesse momento que eu tô com colesterol, com triglicérides, eu vou para o EPA. Então, você procura um ômega 3 que tenha acima de 640 miligramas de EPA por dose. Legal. Então ficou bem claro, hein, gente? Pra gente poder ajudar nesse equilíbrio aí do nosso sangue. Fazer a nossa corrente sanguínea correr livremente sem nada de ruim. Aqui temos as verduras, frutas. Tem alguns legumes que favorecem? Olha, as fibras em geral, elas vão favorecer o controle dessa absorção do colesterol. Lembra que a gente já falou do prato, que 50% é de salada? Sim. Então, se eu vou fazer um prato de refeição e 50% eu vou fazer uma salada ralada, folha, ou às vezes junto com um vegetal refogado, você não vai consumir proteína gordurosa em excesso, você não vai consumir os carboidratos em excesso. Ajuda, né? Associar. Totalmente. Isso falando em hábito, se você fizer todo dia essa divisão, você vai ter um controle melhor do seu colesterol. E a fibra também está diminuindo a absorção. Gente, de conseguirmos essa graça, né? Além de a gente pedir a Deus que a gente consiga manter isso. A aveia é muito famosa também, né? Então, aqui nós temos as 3, chia, linhaça e aveia. As 3 são ricas em fibras. Chia e linhaça também são fontes de ômega 3, ok? Legal. Além de fibras. E por que a aveia é a queridinha em relação ao tratamento de colesterol? Tem uma fibra na aveia chamada beta-glucana. Essa beta-glucana é comprovado por estudo que ela reduz a absorção de LDL, que é o ruim, o colesterol ruim. Então, 40 gramas, gente, de farelo de aveia por dia te ajuda a controlar o colesterol. É 40 como se gramas daria o quê? umas 3 colheres de sopa. Tá? Em torno de 3 colheres de sopa. E é importante falar, farelo. Por que o farelo? Porque é o que mais contém essa fibra disponível.
Ah, interessante. Porque nós temos aveia integral, flocos, Ótimo. farelo e farinha. Tá. É o farelo que mais vai te ajudar a controlar o colesterol. Ah, e usando aí pelo menos umas 3 colheres de Isso, sopa. quer uma dica? No seu café da manhã, ao invés de comer apenas o pão e o café com leite, coloca um pedaço menor de pão, uma banana prata, com 2, 3 colheres de farelo de aveia. Se gostar, coloca uma canelinha por cima. Ah, legal. Isso já é algo bem bacana para combinar no tratamento. Se eu colocar a chia junto, pode? E além de tudo, vai ajudar o funcionamento intestinal. Nossa, gente, então olha você que tem bacana. ômega 3, beta-glucana, prebiótico, né, para o seu Sim. intestino. Então, é como se fosse uma vassourinha ali no intestino, ajudando mesmo A liberar. todo o Aí seu você organismo. fica sorrindo, né, gente? Porque o intestino está muito ligado também ao humor, né? Demais, Muito, demais. é uma das características, então é importante. Agora, para quem tem, uma pergunta muito importante, para quem está aí com colesterol ruim, mas tem uma dificuldade muito grande de se controlar, Michele, qual é a dica que você dá? Mas eu tô falando daquela dificuldade mesmo, De sabe? controlar o assim, consumo. É a compulsão alimentar. Então, o mais importante, gente, é a conscientização. Eu faço muita questão de explicar para os meus pacientes o porquê das coisas. E aí eu acho que a nossa escolha, em primeiro lugar, tem que ser a nossa saúde, Sim. né? A compulsão, ela leva a problemas seríssimos de saúde, obesidade, que está associado a diversas doenças. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é me conscientizar da necessidade da mudança, porque meu corpo não está aguentando. Sim. E o segundo ponto, se eu percebo que eu não consigo sozinho, além do nutricionista, eu preciso de um apoio psicológico, Sim. né? Então, é o paciente, é você, o psicólogo e o nutricionista. Os 3 trabalhando juntos estrutura, né? para que a pessoa consiga realizar essa reestruturação alimentar. A favor do quê? Apenas, em primeiro lugar, da saúde. Gostei. Nossa, que legal, hein, gente? A favor apenas da sua saúde. Sim. Para você ficar bem, a gente precisa rezar, a gente precisa praticar exercício, a gente precisa comer bem. É um conjunto de coisas para que a pessoa se sinta bem. Michele, adorei a aula de hoje. Ah, obrigada. Nota Eu adoro 1000 estar pra aqui. você. Adoro que você venha também. Muito obrigada. Obrigada. Viu? Deus um abençoe prazer. você. Amém. Vocês também.